Vamos começar a falar do Canceller, porque o TCU acabou de, né, divulgar, descartou irregularidade em programa da UFSC, né, que motivou aquela prisão tão violenta, aquela coisa terrível que aconteceu, que levou o reitor ao suicídio, dramático também. Como é que você se sente? Quer dizer, você acompanhou tudo isso de perto e a gente sofreu juntos, né? Basicamente, acho que precisa ter punição nesse caso. Não é uma coisa simples estabelecer punição num caso como esse, mas é mais do que necessário, né? A gente precisa entender alguns elementos que tornam isso tudo tão perverso, né? Estava falando de vidas abreviadas, sem nenhuma dúvida, a vida do Carlo Canceller foi abreviada pelo autoritarismo judicial e policial. É importante a gente dizer que ele nunca foi acusado, de fazer desvio nenhum. Inclusive as manchetes criminosas que saíram na mídia hereditária dizendo reitor é preso, acusado de desvio de 80 milhões, não sei o que, isso sempre foi um absurdo, porque os valores que eram escritos eram os valores que davam conta de um conjunto de um programa de universidade aberta lá na universidade, né, na Universidade de Santa Catarina, por vários anos, e mesmo o que de fato foi escrito pela juíza Janaína e pela delegada Érica Marena era: você está sendo acusado como é que se chama? De impedir a investigação, né? Não era nunca foi uma acusação para ele, mas foi dito para a imprensa desse jeito. Ele foi preso de uma maneira brutal dentro da universidade. Ele foi submetido, por exemplo, a ter o cabelo raspado, uma série de humilhações, e o dia que ele acaba por tirar a própria vida é o dia seguinte a ter recebido uma proibição de ir até a universidade, porque ele continuava orientando alunos e ele morava do outro lado da rua. Então, era praticamente impossível para ele não estar perto da universidade. E isso foi a decisão que, na verdade, decretou a morte do Canceller. E você vê o TCU hoje confirmando o que a gente sempre disse, né, que não havia nenhuma irregularidade. De um lado, dá mais indignação, porque você tem certeza, né, de que existem pessoas responsáveis por essa morte, ao mesmo tempo dá um nível de reparação para a família. Infelizmente, não tem na capa da Folha de São Paulo, nem na capa dos grandes jornais locais, escrito em letras garrafais: Carlo Canceller é inocente, e uma errata escrita erramos, né? No dia que a gente deu uma manchete dizendo que ele foi preso porque era responsável por ele não era responsável. E eles jamais corrigiram, e principalmente nunca corrigem no mesmo tamanho, né? Nunca com a mesma ênfase. Então, sem dúvida nenhuma, é preciso que as pessoas sejam responsabilizadas, elas precisam responder pelos crimes que cometeram e pelos abusos que cometeram. E aí é interessante dar uma certa esperança, talvez eu diria, que o Flávio Dino disse que vai fazer isso, né? Ele já mandou, já deu aí ordens para que fosse avaliado quais os abusos cometidos e iniciados processos de punição de quem estiver envolvido nesses abusos, pelo menos na Polícia Federal. Mas acho que o CNJ vai ter que também fazer isso com a juíza que tomou a decisão da prisão, não só do Canceller, porque a gente precisa lembrar que foram 7 servidores que foram presos, e os outros professores no processo também têm problemas seríssimos, né? São pessoas que ficaram com traumas, que alguns acabaram aposentados, alguns respondem processo até hoje, e era tudo um grande balão de ensaio para treinar o Lofer e perseguir uma universidade que tinha um reitor que tinha compromisso, por exemplo, em avaliar os crimes da ditadura e coisa do tipo. Nem era, o Canceller nesse momento era um dos caras mais conciliadores que eu conheço, ele não era o Você grande chegou a conhecer representativo. ele, Helenira? Conheci, não tinha contato muito pessoal, assim, tive com ele em alguns ambientes, e ele era uma pessoa muito cordata, muito, muito tranquilo. Eu fui muito amiga do Lédio Rosa, e o Lédio Canceller, que eram amigos íntimos de décadas, Uhum. né? Então eu conheci bastante o Canceller
Por meio do Lédio por e conversar com recentemente o por Lédio. meio da Anderlise, que é a presidente do PCdoB aqui, que trabalhou muito tempo com ele também e que tem me contado muitas coisas a respeito, assim, mas diretamente eu conversei muito pouco, em poucas oportunidades.